bom filho, a casa torna. E confesso para vocês que tocando hoje à noite parece que eu voltei mesmo. Parece que eu voltei há alguns anos. Bateu uma nostalgia, tocar com a Lara, estar com os irmãos cantando. É uma alegria. Essa é a minha casa. Apesar de eu ser pastor da Igreja Presbiteriana Redenção hoje, que é neta dessa igreja, e ter sido pastor da Igreja Presbiteriana Semear e ter morado alguns anos fora do país, essa sempre vai ser a minha casa. Até hoje eu me pego falando, a minha igreja Presbiteriana de Brasília, falo várias vezes, entro no lapso. É uma alegria rever tantos irmãos queridos, ver alguns novos irmãos que eu ainda não tive a honra e o prazer de conhecer, mas certamente hoje à noite o Senhor nos dá a oportunidade da comunhão santa, através do Espírito Santo de Deus. E nós não estamos aqui para falar nem de mim, nem da Igreja Redenção, estamos aqui para falar do Senhor Jesus. É dele que importa falar. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 10. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 10. Certamente nós veremos aqui duas parábolas que são conhecidas de muitos irmãos, mas a palavra do Senhor ela é sempre viva, ela é sempre eficaz, porque ela é inerrante, ela é inspirada, ela é infalível, e nela sempre temos algo novo a aprender. E pedimos e rogamos ao Espírito Santo que nessa noite fale profundamente ao coração da igreja, para que nós possamos aprender mais a respeito do nosso Senhor. Acompanhe comigo a palavra de Deus com fé e com alegria. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa é a palavra de Deus. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor amado, nesta noite estamos diante do Teu santo livro, da santa palavra de Deus, que é poderosa para sacudir o nosso universo. É poderosa para refazer as nossas estruturas internas, poderosa para nos sondar e distinguir as coisas que se encontram dentro de nós. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo a utilize como uma arma poderosa para que os nossos corações de pedra sejam amolecidos e transformados em coração de carne. E para que a Tua palavra, as boas novas, nos alcancem em primeiro lugar a nós nessa noite e a partir de nós, a tantos que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós assistimos filmes do tipo Velho Oeste, eu acho que muitas pessoas aqui na igreja já assistiram esses filmes e gostam, filmes, quem sabe que lembra da década de 60, 70, 80, geralmente nós somos apresentados ao vilão desse tipo de filme, desse gênero, por um cartaz de procura-se, que é espalhado pela cidade ou pela cidadela. Algo do tipo: o temido criminoso Pangaré Banguela está à solta e deixou a sua marca por toda a região. Suponhamos que esse tal Pangaré Banguela é alguém que sequestra as pessoas e arranca o dente delas. Afinal de contas, ele é o Pangaré Banguela, né, gente? E a recompensa diz que serão dados $1.000 para o primeiro que entregá-lo vivo ou morto. Você já viu essa cena ou algo parecido com isso antes? Então a cena corta para o herói,
para o mocinho, mostrando ali primeiro, quem sabe a câmera, os seus pés, as botas com esporas. Ele se aproxima do cartaz lentamente. Então, ele olha aquela informação, ele cerra os olhos com um novo propósito. Ele cerra os seus punhos, ele entra para um quarto, coloca a sua venda negra, o seu chapéu, a sua capa, e lá vai o Zorro para salvar alguém ou para encontrar o inimigo. Aqui o meu Velho Oeste é um Velho Oeste meio mexicano, por isso que o Zorro é o meu herói. É interessante essa cena, e que descreve talvez de forma pífia, mas uma parábola moderna de uma realidade muito mais abrangente que ocorre na esfera do Evangelho. A ideia de que o nosso herói é aquele que nos resgata, e ele toma um cartaz em suas mãos, e ele vai atrás dos criminosos. Mas a forma como ele age com relação aos criminosos é porque ele vai atrás dos criminosos que estão todos mortos, e ele os transforma em vivos. Essa é a diferença. A obra do Senhor Jesus Cristo é uma obra cuja recompensa que Ele mesmo produz é uma recompensa de grande júbilo, celestial e terreno. Um Deus que vai em direção aos perdidos para resgatá-los e celebra com uma grande festa quando os salva. Esse Deus que age dessa forma e tem agido por toda a história da humanidade dessa maneira, é o Deus que nos convida como igreja, nesse texto, nessa noite, a sermos coparticipantes dessa obra de resgate. Nós que fomos alcançados por tão grande amor, sejamos nós também meio para alcançar outros que estão perdidos. E eu tenho 3 pontos no meu sermão. É um sermão presbiteriano, então tem que ter 3 pontos. Os 3 pontos são: existem ovelhas que se perdem, existe um resgate dos perdidos e existe uma festa do retorno. São as 3 coisas que nós vemos aqui. Em primeiro lugar, vejamos essas ovelhas que se perdem. Nós vemos isso logo aqui na temática central desse texto, que trabalha com um elemento comum entre as 2 parábolas: coisas que se perdem. Na primeira delas, nós temos uma cena muito cotidiana numa sociedade agrária, de pastores que frequentemente levavam as suas ovelhas para se alimentar nas planícies. Entretanto, por algum motivo não explicado aqui no texto, uma dessas ovelhas desse pastor da parábola se perde. Quem sabe ela conseguiu escapar do aprisco por alguma fenda na cercagem. Quem sabe, enquanto esse pastor levava as ovelhas rumo aos pastos, ela acabou se distraindo com alguma coisa e se afastou do grupo. A gente não sabe. Na segunda parábola, nós temos uma mulher que possuía 10 moedas de prata, 10 dracmas, e ela perde uma delas e se põe a procurar, com um certo grau de preocupação, essa moeda. E o que motiva o Senhor Jesus Cristo, num primeiro momento, a contar essas parábolas? O reconhecimento de que entre os seus ouvintes e no decorrer do seu ministério, no meio do povo, haviam muitos que se perdiam. Todo o evangelho de Lucas, do início ao fim, nos deixa bem claro que existem pelo menos 3 categorias de perdido, que o Senhor Jesus Cristo frequentemente se reporta e aos quais ele aponta. Os primeiros perdidos são os gentios, aqueles que não conheciam o verdadeiro Deus de Israel, ou por serem de outros povos, aonde as boas novas do Messias ainda não tinham chegado, ou porque rejeitavam veementemente a mensagem de salvação do Deus dos hebreus. Essa é a primeira categoria, os gentios. E eles se manifestavam de várias maneiras, como cegos, perdidos, coxos, surdos, e por aí vai. Você também tem a categoria, quem sabe, dos apóstatas, aqueles perdidos que cresceram em meio ao próprio povo de Deus, mas, por algum motivo, abandonaram a fé ao longo da vida. Homens e mulheres que, mesmo sendo israelitas de origem, já não possuíam mais a mesma esperança do povo da aliança, que aguardava o Messias prometido. Esqueceram-se dos estatutos, esqueceram-se dos mandamentos que o Senhor havia entregue ao longo dos séculos por meio dos seus profetas e por meio dos seus servos. E havia também uma terceira categoria, que a gente chamaria dos legalistas, aqueles perdidos que não se achavam perdidos.
os fariseus, mestres e escribas, que tantas vezes pensavam ser conhecedores da lei e das profecias, mas eram incapazes de reconhecer que o Salvador estava logo ali, diante dos seus próprios olhos. Eram duros, eram resistentes, gostavam de polêmica, gostavam de debate, mas não aceitavam a palavra de Jesus. É irônico pensar, não é verdade, que na maioria das vezes, as pessoas que estão perdidas não sabem ou não acham que estão perdidas, não é mesmo? É como aquele casal que vai sair de viagem, uma longa viagem de carro para alguma cidade da Bahia. E quando eles estão a ponto de sair, a esposa vira para o marido e fala: meu bem, coloca o endereço da cidade no GPS. E o que ele normalmente fala? Não preciso. Não preciso de endereço, nós já fizemos esse trajeto 1 milhão de vezes, está tudo aqui, não tem GPS melhor do que a minha cuca, do que a minha cabeça. E ela fala: tá bom então. E ela vira para o lado e dorme como se o problema não fosse dela. Daqui a algumas horas ela acorda, e quando ela olha para a cara do seu marido, ele está com aquela cara de interrogação. Sabe aquela cara de interrogação? Eu acho que eu já passei por aqui, eu devia ter voltado 2, 3 vezes, e eles já passaram quase 100 quilômetros do trevo onde eles deviam ter voltado. Isso acontece. Já aconteceu com vocês? Acontece. Muitos perdidos são assim. Nós nos deparamos com esse tipo de gente todos os dias. Pessoas que neste mundo acham que sabem o que estão fazendo, que se confiam nos seus próprios entendimentos de onde estão indo. Pessoas que confiam na sua capacidade intelectual, na sua capacidade acadêmica, nas suas preferências ideológicas e políticas, ou quem sabe no seu poder aquisitivo, na sua estabilidade financeira, na sua capacidade de fazer os seus projetos funcionarem, mas estão mais perdidos do que seguem tiroteio, do que azeitona em boca de banguela. São pessoas que decidiram navegar as estradas desse mundo complexo sem o GPS da palavra e do Espírito. Muitos que talvez ainda nem saibam com clareza que esse GPS está disponível, que não conhecem essa sabedoria, que não conhecem essas boas novas. Mas, de fato, o pior perdido que existe é aquele que já olhou o mapa e preferiu ignorar. Ou como o autor de Hebreus coloca muito bem no capítulo 6, versículos 4 a 6, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes das coisas relativas ao Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e mesmo assim caíram. Eu me lembro de muitos amigos meus que cresceram comigo aqui na Igreja Presbiteriana de Brasília e hoje não estão mais no Evangelho. Eu estava fazendo com a minha esposa outro dia uma lista mental dos meus melhores amigos na minha infância e na minha pré-adolescência. 95% deles hoje não está mais na igreja. Alguns desses se tornaram opositores ferrenhos da fé cristã. E essas pessoas estão ao nosso redor todos os dias. E eu te pergunto, você percebe essas pessoas? A situação delas te incomoda? O fato de que eu e você estamos desfrutando do banquete de Cristo Jesus todos os dias da nossa vida, mas muitos por aí estão comendo das migalhas deste mundo, achando que é comida de verdade. Enganados. Talvez você que está nos visitando aqui hoje à noite, você é um desses que acha que não está perdido. Não, pastor, eu sou apenas um convidado, eu tenho a minha própria religião, eu não creio em nada dessas coisas aí que você está falando, não. Eu vim só porque alguém me convidou, eu vim por educação. E eu te pergunto, qual é a certeza que você tem que o seu GPS está correto? Qual é a certeza que você tem que você conhece a verdade que salva e que dá significado, felicidade verdadeira ao homem?
O engano de Satanás, tantas vezes, é nos fazer crer que nós já sabemos de tudo, que não precisamos de mais nada, não precisamos da oferta da salvação de Deus. Esse é o primeiro ponto, existem muitos perdidos no nosso meio. Mas em segundo lugar, meus irmãos, existe uma missão de resgate dos perdidos. Veja a partir do versículo 3 e do versículo 4, acompanhe comigo. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Essa proposta de Jesus, ela pode parecer um pouco estranha aos nossos ouvidos modernos. Porque a nossa tentação é responder: quem em sã consciência abandonaria 99 ovelhas para ir atrás de uma única e correr o risco das 99 serem roubadas, ou se perderem, ou qualquer coisa desse tipo? É a nossa mentalidade pós-moderna. Mas a pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz a esses ouvintes, e nessa proposta da parábola, ela de fato impõe sim um risco ao pastor. Pois a ênfase está no valor individual de cada ovelha. Se algum de vocês, é como se ele estivesse falando, se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? É claro que sim. Você deixa as outras 99 e vai procurar a ovelha que se perdeu até encontrá-la. É muito interessante observar essa relação de cuidado individualizado e de acolhimento desse pastor com essa ovelha, a qual nós não conhecemos exatamente a identidade dela. Naqueles dias, não era incomum que os pastores, os cuidadores de animais, atribuíssem nomes e apelidos carinhosos às suas ovelhas, aos seus animaizinhos domésticos. Quem sabe uma ali era a Malhadinha, você tinha a Bolota, a Georgina, por aí vai. Se fosse um pastor reformado, era Spurgeon, Lutero, Calvino, era desse jeito. Mas esse pastor se dá falta de uma única ovelha, uma ovelha querida, enquanto contava o seu rebanho, e o texto nos diz que ele não para por nada até encontrá-la. Tem muita gente por aí hoje em dia que quando um dos seus cachorrinhos ou gatinhos somem, eles colocam cartazes na vizinhança com as características do seu animal, o nome pelo qual ele atende, mas se o animal não aparece, passado alguns dias, logo vem a desesperança. Alguém roubou, o cachorrinho morreu, alguma coisa desse tipo. Mas esse pastor só para quando encontra a ovelha. O mesmo princípio está na parábola da dracma perdida. Talvez você não saiba exatamente o que é essa dracma, mas as mulheres palestinas, elas recebiam 10 moedas de prata, ou dracmas, como um presente de casamento, quando elas se davam em casamento. Mas, além do seu valor monetário, essas moedas possuíam um valor sentimental, como de um anel de casamento, como um presente especial. E perder uma delas prejudicaria toda a coleção de moedas. Então essa mulher cuidadosa, ela passa a procurar a sua dracma com muito afinco, com muita dedicação. Ela olha embaixo da cama, ela levanta o tapete, passa o dedo entre as almofadas do sofá. Você sabe que é exatamente ali que cai o controle remoto e todas as coisas desse mundo. Tem um buraco negro ali, né? Você bota a mão ali, ela some, né? Ela busca até encontrá-la, porque tanto a mulher quanto o pastor atribuem grande valor àquilo que perderam. É muito importante frisar esse elemento da parábola por causa do tipo de conversa e com quem Jesus está conversando. Veja o versículo 1, olhe comigo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A associação de Jesus com membros da sociedade comumente considerados pecadores e impenitentes pelos fariseus levou a uma crítica contínua no ministério de Jesus. Havia um ditado rabínico popular entre os fariseus, popular entre os escribas, que dizia assim: que nenhum homem se associe com ímpios.
nem mesmo os traga para a lei. É a versão antiga do não se misture com essa gentalha, Kiko. Exatamente o que acontecia. Os líderes religiosos sempre tinham o cuidado de permanecer distantes e limpos, de acordo com a lei do Antigo Testamento. Na verdade, eles foram bem além, na sua lei pessoal, eles foram bem além daquilo que o Antigo Testamento prescrevia e evitavam certas pessoas e situações nas suas lavagens rituais e cerimoniais. Mas é tão interessante pensar, meus irmãos, que o Senhor Jesus não estava nem aí para a lei desses homens. O Senhor Jesus Cristo, que era judeu, que era do povo da circuncisão, ele se arriscou se corromper, tocando aqueles que tinham lepra, tocando cegos, tocando coxos, negligenciando essa lavagem prescrita pelos fariseus. E nesse desrespeito pela lei dos homens, ele mostrava respeito pela vontade de Deus. Jesus não se preocupou com as críticas, ele não se preocupou com as acusações, em vez disso, ele continuava indo em direção a esses que precisavam dele, independentemente do efeito que isso causaria sobre a sua reputação. Como o próprio Lucas reconhece no capítulo 5, versículos 31 e 32, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse era o ministério do Senhor Jesus. Era assim que ele agia. Quando ele andava entre os pecadores, ele tinha o objetivo de amá-los e resgatá-los. O pastor sabia que valia a pena procurar diligentemente pelos seus perdidos. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem dificuldade como igreja com o resgate de perdidos. Sabe por quê? Porque o resgate de perdidos exige esforço, não é mesmo? Ovelhas perdidas, às vezes, são trabalhosas, são teimosas, elas mordem a mão do pastor, e eu como pastor hoje eu experimento bastante isso. Elas não querem voltar para o aprisco, e muitas vezes elas precisam de uma boa medida de encorajamento, entenda-se palmadinhas, para voltarem. O resgate de perdidos, de fato, exige disposição. Tem que arregaçar as mangas e tem que se envolver na lama do pecado de outras pessoas. As condições, muitas vezes, para o resgate de uma pessoa ou de uma família desestruturada, de um casamento aos pedaços, de alguma situação de afogamento espiritual, muitas vezes exigirá de você que você entre em um helicóptero para sobrevoar o rio, colocar o seu colete salva-vidas, descer por uma corda e entrar no meio da tempestade do aguaceiro todo. E não adianta ter medo de helicóptero, não adianta ter medo de corda e não adianta ter medo de água. O Senhor Jesus Cristo exemplificou para nós o custo de trazer ovelhas perdidas. E eu e você que seguimos o Senhor Jesus Cristo, nós devemos contabilizar esse custo na hora de sermos igreja. Ser igreja é isso, meus irmãos. É muito fácil, às vezes, ser igreja quando está tudo bonitinho, tudo cheirosinho, tudo maravilhoso. Mas quando está tudo em trevas, tudo em escuridão. Muitas vezes o Senhor Jesus Cristo convida a mim e a você a entrar na escuridão com uma candeia na mão, para jogar luz sobre as trevas, lançar palavras sobre as trevas e sermos coparticipantes com o Espírito Santo de Deus no resgate de perdidos. Precisa de coragem, precisa de disposição. O nosso caminho é estreito, entrar no reino dos céus. Tantas vezes exige de mim e você arrancar um olho fora, cortar uma mão, porque é melhor entrar no reino de Deus capenga do que ir para o inferno achando que está indo para o céu. Não é fácil, meus irmãos, mas esse é o meu e o seu chamado, é formato de cruz. É formato de cruz. A nossa alegria, meus irmãos, é que a vida não é só dores. Em último lugar, há uma recompensa, há uma festa de retorno. Esse é o meu último ponto, veja o versículo 5. Esse pastor acha a ovelha,
Ele a coloca sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, versículo 6, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Você lembra da experiência de você encontrar alguma coisa que você estava procurando há muito tempo? Já aconteceu isso com você? Quando você põe a mão no bolso, naquela calça que faz uns 3 meses você não coloca, e você descobre que o pendrive estava lá. Meus irmãos, aconteceu isso comigo outro dia, foi uma experiência fora do corpo. Eu vi anjos descendo, subindo. Foi uma alegria, meus irmãos, um alívio. Tinha um documento da igreja que estava só naquele pendrive. Pensa, rapaz, é muito gostoso, não é? O alívio. Esse pastor tem um alívio. A sua ovelha que estava perdida foi encontrada, ela não estava morta, ela estava viva e ela é encontrada. Esse pastor, talvez cautelosamente, a gente não sabe as circunstâncias desse resgate, mas ele a coloca sobre o ombro com gentileza e ele a leva para casa. E quando ele se aproxima de casa, ele manda chamar os amigos. Pessoal, chega que nós vamos comemorar. Talvez alguns enganados achavam que a ovelha era o sacrifício. Mas não, o churrasco não era de ovelha dessa vez. Ela era o convidado especial, o motivo de celebração. Que alegria, meus irmãos. Toda a comunidade festeja quando a ovelha é encontrada. O mesmo acontece com a mulher que encontra sua valiosa dracma. Ela reúne as suas amigas e vizinhas, e eu lembro aqui da minha esposa, quando ela reúne as amigas e as vizinhas, e a festa que só as mulheres conseguem fazer, e elas comemoram porque aquela preciosa moeda foi encontrada. Meus irmãos, são descrições daquilo que acontece no céu, quando um pecador é achado. De alguma forma misteriosa, esse texto dá a mim e a você uma janela, e tantas vezes eu e você queremos saber como é que é o céu, e de repente o texto dá para mim e para você uma janela do que acontece no céu, quando pecadores que estavam perdidos são encontrados para a glória de Deus. E o texto nos diz, no último versículo, que há uma espécie de celebração. O grego aqui é muito interessante, é como se Deus e os anjos estivessem pulando de alegria, comemorando de verdade. Nós temos imagens celestiais parecidas quando, por exemplo, no início do Evangelho de Lucas, os pastores estavam no campo num belo dia, nada estava acontecendo, e de repente uma milícia de anjos celestiais aparecem por ocasião do anúncio do nascimento de Jesus. E aquele coral celestial de baixos contraltos, tenores, sopranos, cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Imagina essa cena, o susto, o ataque cardíaco, você no meio do campo vendo um coral de anjos. Meus irmãos, eu e você pertencemos a um Deus que festeja, um Deus que se alegra. Eu e você damos festa para tudo nesse mundo, não é verdade? Tem festa de casamento, tem festa de 15 anos, tem festa de formatura, tem festa de conseguir meu primeiro emprego, tem festa da aposentadoria, tem festa de aniversário, tem festa de mêsversário, tem festa de dogversário, que é uma versão nova, quando o pessoal comemora agora com os cachorrinhos. Outro dia a gente estava tendo uma programação da igreja no parque da cidade, e eu fiquei chocado que a programação dos cachorrinhos estava melhor do que a nossa programação da igreja. Tinha a dona do cachorro, para comemorar o aniversário, colocou uma roupinha maravilhosa nele, melhor que o meu armário, contratou um fotógrafo profissional, tinha faixa para os cachorros convidados, bolos. Eu falei, eu estou com inveja. Queridos, hoje tem todo tipo de festa, mas quantas vezes eu e você nos esquecemos da maior festa de todas, maior do que Copa do Mundo, maior do que as Olimpíadas, é a festa que Deus faz quando pecadores são convertidos. Essa é a festa do Senhor. Queridos, a nossa teologia, a teologia que eu e você confessamos, essa teologia reformada, que tem sido celebrada ao longo do ano inteiro, aqui na igreja e tantas outras igrejas, ela nos conta algo misterioso, algo diferente do que qualquer outra religião desse mundo possa propor.
do que qualquer iniciativa humana. Ela nos surpreende com o Deus das Escrituras. Existem muitas religiões por aí, quem sabe de um Deus que perdoa os pecadores que vêm até Ele em busca de misericórdia. Pecadores que fazem por onde, que encontram o seu caminho até Deus, ao seu caminho de iluminação, e então Deus os acolhe. Mas não é isso o cristianismo. O cristianismo é a história de um Deus que busca pecadores, de um Deus que vai na direção deles, e de um Deus que com prazer perdoa os seus pecados. Que amor extraordinário de Deus. Que Deus maravilhoso que eu e você possuímos. Essa história de resgate, ela começa na eternidade, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa, entram em um acordo, fazem aquilo que nós chamamos de um pacto da graça, um pacto no qual Deus se compromete a salvar o homem caído. Neste pacto, a segunda pessoa da Trindade, ele recebe da parte do Pai uma espécie de cartaz. E nesse cartaz estão contidos os nomes de vários criminosos. Vários criminosos. E a função do Filho é vir ao mundo para lidar com esses criminosos. E o que ele faz é impressionante. Porque só o Filho de Deus tem poder para pegar criminosos e transformá-los em amigos e servos. Só o Filho de Deus tem condições de pegar criminosos que estavam mortos nos seus delitos e pecados e fazê-los vivos para a glória de Deus e para a graça de Deus. Só o Filho de Deus tem esse tipo de amor. Converter os piores criminosos como eu e você, e nós somos da pior laia no nosso estado natural, e transformar em santos e herdeiros das coisas celestiais. E fazer festa para a nossa chegada, vai entender Deus. Meus irmãos, para mim e para você, aquilo que nós recebemos de graça e com alegria, para o Filho de Deus teve um custo muito alto. Porque para que eu e você fôssemos declarados justos e santos na presença de Deus, Cristo teve que se fazer criminoso em nosso lugar. Ele teve que tomar sobre si a maldição do pecado, que eram meus e seus, a transgressão da lei, a rebelião do nosso coração, a ira que estava sobre nós. E ele toma sobre si, o apóstolo Paulo reconhece, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a preciosa doutrina da justificação pela fé, da aceitação de ovelhas rebeldes que se afastam por causa do seu próprio pecado, mas são alcançados pelo amor de Deus. Que alegria, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele fica tão chocado com o fato de que ele mesmo era uma ovelha perdida e foi alcançado por Deus no caminho para Damasco, e foi transformado em ministro e apóstolo do Evangelho, que lá em Romanos 8, ele declara como alguém que não sabe mais o que fazer. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará, porventura, com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, está sentado à destra do Pai, de onde virá para nos resgatar. Meus irmãos, que amor é esse? Nós temos certeza absoluta, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o nosso pastor. É um pastor que salva, que preserva e que glorifica, que cuida do processo todinho. Que pastor maravilhoso, meus irmãos. Antes de você ser um crente, Deus buscou você. Mas a grande questão é que Deus continua procurando aqueles que estão perdidos hoje. E eu e você que um dia nos perdemos, hoje fazemos parte de um comitê de resgate especial. Deus nos colocou neste exército, nesse batalhão de operações especiais da parte de Deus.
para que eu e você sejamos coparticipantes, hoje, na tarefa de buscar aqueles que estão lá fora, hoje mesmo. Esse é o meu e o seu chamado. Cada indivíduo é precioso para Deus. Ele se aflige com perdas e se alegra sempre que um de seus filhos é encontrado. Sabe o que isso significa para a gente? Que eu e você deveríamos ficar tristes todas as vezes que alguém nega a verdade de Cristo, mas deveríamos fazer festa todas as vezes que um filho volta a casa. Eu tenho aprendido nesses últimos anos, por meio de estudo, por meio de observação de algumas das igrejas que eu passei, particularmente uma nos Estados Unidos, em que na noite que havia batismos e profissão de fé, era uma grande festa na vida da igreja. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha percebido o significado especial de que quando homens, mulheres, famílias e crianças professam com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, que creem na palavra de Deus, que Deus é Deus sobre a vida deles, que é motivo de festa para a igreja, e não tem festa maior do que essa, meus irmãos. Eu confesso para vocês que eu quero viver nessa eterna festa. Mas para viver nessa eterna festa, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos participar com Deus do projeto de trazer os seus eleitos para dentro da casa, pregando o evangelho a todas as pessoas. É tão maravilhoso, meus irmãos, pensarmos que se Deus fez isso por nós, nós devemos fazer isso por outros. Você tem feito isso? Eu te pergunto, analise o seu coração. Você está mais confortável dentro do aprisco, onde você tem sombra, água fresca? Ou você está disposto a se enfiar na escuridão dos outros? Pode ir tranquilo, o Senhor Jesus Cristo vai com você. Você está indo de gangue, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estão do seu lado. Não tema, esse é o nosso chamado. E ainda que a nossa vida seja tomada lá fora, quando os nossos olhos forem abertos, nós veremos o Senhor da glória. Nós já temos a herança celestial no Senhor Jesus Cristo, nós não temos absolutamente nada a perder. Podemos nos meter em todas as operações especiais desse mundo. Que o Senhor nos capacite, meus irmãos. Que Ele nos dê essa graça, que Ele nos dê esse coração de sermos como o bom pastor foi para conosco. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite, porque a tua poderosa palavra nos constrange a sairmos da nossa zona de conforto, Senhor, e sermos veículos da tua graça na vida de outros, exatamente como o Senhor Jesus Cristo foi para conosco. Aquele que nos acolheu quando éramos inimigos da cruz, pecadores. Hoje Ele nos convoca como santos a sermos coparticipantes do resgate de outros. Senhor, encoraja a tua igreja, Senhor. Capacita os homens e mulheres aqui. Senhor, capacita a Igreja Presbiteriana de Brasília, que há tantos anos tem servido o Senhor com fidelidade e alegria. Senhor, que sejamos capazes de fazer mais em prol do reino de Deus, na glória do teu nome. Senhor, habilita os pastores dessa igreja, os presbíteros, os diáconos, os líderes das várias áreas e ministérios, a cada um de nós que somos membros regulares do teu corpo, Senhor, a sermos um só corpo, um só espírito, um só propósito nesta missão. É para isso que nós fomos salvos, Senhor, para andarmos nas boas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, faz isso por nós. Será em vão todo esforço se o teu Espírito não for conosco e nos der a motivação correta e a compaixão e o amor necessários pelas almas perdidas. É o que te pedimos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.